Oi pessoal, vamos retomar com força total nossas aulas, agora que a gente já veio da Mega, já viu bastante novidade. E atendendo alguns e-mails que eu tenho recebido, hoje eu vou estar falando com vocês sobre material básico para quem quer começar a fazer artesanato em MDF, decupagem, pintura em caixinha. E eu vou estar começando a falar hoje para vocês um pouco dos pincéis, tinta, material que a gente usa, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês aqui os meus pincéis. Esses são os meus queridinhos, tá? Então, eu gosto de usar, vocês vão ver nos meus trabalhos, sempre pincéis de cerdas macias, tá? Então, vai depender do tamanho da superfície que eu vou estar trabalhando. Então, aqui, ó, pincel da Condor, série 484, número 22. Esse 22 aqui é para uma superfície maior, tá? Tem depois também o 16 e o 18, ó, tá? Que são para superfícies menores que eu vou adequando de acordo com a minha necessidade. E tem os menorzinhos também, tá? Que a gente acha aqui, número 7, número 12. Então vai de acordo com a minha necessidade. Sempre pincéis de filamentos macios, tá? E junto com os meus pincéis, eu uso também sempre o rolinho de espuma, também da Condor. É legal a gente trabalhar com material de qualidade. Não adianta a gente usar pincel que às vezes a gente acha em R$1,99. Tem que usar um material bom, de qualidade, porque aí ele tem uma duração maior, tá? Pincel de cerdas, tem pessoas que pintam com pincéis de cerdas duras. Eu não gosto, particularmente eu não gosto de trabalhar porque mesmo você trabalhando com rolinho, ele deixa marca. Então para que eu uso pincel de cerdas duras? Eu uso para efeito, para pátina. Então é legal vocês terem esses pincéis para efeitos que vocês forem fazer na madeira, tá? Ou também de vários tamanhos eu uso para pintura em tecido também, tá? Depois aqui, vocês vão ver assim, eu tenho muitos pincéis e não adianta eu ficar querendo passar tudo pra vocês agora, porque é muito pincel. Mas eu tenho pincel reiki aqui, que a gente usa pra fazer trama de cesta, usa pra fazer vegetação, e tudo pincel de cerdas macias, tá? A gente trabalha, eu tenho pincel redondo, e sempre, vocês veem, ó, eu sempre uso com a capinha de proteção, porque cuidado é tudo, tá, gente? Então, pincel redondo, nós vamos usar também pincel chanfrado, que a gente usa para sombras, tá? Para efeito de sombra. Então, tem pincel chanfrado da série 227, número 14 da Condor. Eu tenho outro da série 427, número 18. Também esses pincéis vão depender da superfície que eu uso. Eu tenho os pincéis filetes, que são para fazer detalhes bem delicados. Tá vendo? Ó? A cerda dele é bem pequenininha, bem fininha. Então, para cada trabalho que a gente for fazer, a gente vai usar um pincel. Mas basicamente agora, para quem tá começando, vocês vão trabalhar com a série 484 de diversos números, de acordo com a superfície que vocês forem pintar, e o rolinho de espuma. Sempre a gente vai estar usando esses pincéis aqui. Depois, ao longo das nossas aulas, eu vou estar mostrando outros pincéis para vocês, e aí a gente vai utilizando à medida que eu for estar ensinando outras técnicas. Uma outra coisa importante com relação a material é também a gente ter um recipiente. Eu uso esse tanquinho também da Condor pra gente estar lavando o pincel. Então a gente pode estar colocando água dos dois lados, tá? Aqui desse lado aqui é o lado onde a gente lava o pincel. Aqui tem, vocês vão ver que tem uma saliência aqui, que é onde a gente esfrega o pincel para estar lavando aqui. E desse lado aqui, enquanto eu não tô usando, eu sempre deixo o pincel apoiado aqui nesse descanso. Então ele nunca vai ficar com as cerdas comprimidas aqui, ó, tá? E terminei de usar, tenho aqui aonde colocar os pincéis também, tá?
Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter com os pincéis. Quanto mais cuidado a gente tiver, mais tempo eles vão estar durando, tá? Outra coisa que a gente usa também, godê, para estar trabalhando com as tintas aqui. Ah, mas eu preciso comprar um godê? Não, não precisa comprar um godê. Aqui vocês podem estar usando pratinho de isopor desses que a gente compra com frios no supermercado, tá? Então pode ser o godê, pode ser pratinho de isopor. Isso aí não tem nenhuma exigência. Eu vou estar mostrando para vocês também questão de lixa. A gente usa sempre uma lixa mais grossa, geralmente 180, 220. A gente usa uma lixa 400, que é para tá terminando o trabalho, para cetinar. E tem muita gente que usa essas lixas brancas também, que são próprias para madeira, tá? Então, essa mais grossa é geralmente quando a gente começa o trabalho, e quando eu tô finalizando eu uso ou a 400 ou essa branca aqui. Mas a Condor também tem a dupla, que é uma lixa, que é uma esponja. E tem duração longa também. Se sujar, a gente pode estar lavando e faz o mesmo efeito das lixas. Então, nesse pacotinho aqui, vem duas esponjas duplas, que são as lixas da Condor, tá? Vamos lá para pincéis aqui, outros tipos de pincéis. Outros pincéis que eu uso também da Condor são os pincéis que a gente chama de batedor ou brochinha. Uso para efeitos também na madeira, uso para trabalhar com stencil, quando eu também trabalho com algum tipo de textura que eu quero dar uma textura espigadinha, eu uso os batedores. Então são vários modelos também, vários tamanhos, tá? E tem esses de espuma também da Condor, que são stencils, são para bater stencil. Outra coisa também que a gente usa muito, o kit pinta bolinha, que a gente faz florzinha, faz bolinha, faz um monte de coisa. Eu vou estar mostrando para vocês também a utilidade do pinta bolinha. Então tem aqui o primeiro, que são as pontas mais finas, que vai do 1 ao 4, e as pontas mais grossas, que vão do 5 ao 8, que a gente também usa muito isso aqui. Temos também esse pentinho aqui de efeitos também, que a gente usa também muito para dar efeito na madeira também, tá? Ele é de borracha, geralmente a gente passa a tinta, enquanto a tinta tá molhada, que a gente vai trabalhar com pente decorador, tá? Rolinhos de efeitos, tá? Esse aqui dá uma textura linda também, que eu vou estar mostrando pra vocês. Ele é de trama de vinil, dá um efeito legal, você pode trabalhar com ele com tinta, tanto pra você estar colocando tinta, como pra tirar a tinta que você aplicou e ela tá molhada ainda. Então fica um efeito bem legal. Outro também que deixa uma textura bem crespinha na madeira, que dá pra fazer um monte de efeito. Então assim, material, a gente tem uma gama de materiais, então a gente tem que ir comprando aos poucos. Essa brochinha aqui também a gente usa muito pra invernizar, tá? Então, lencinho umedecido, todo mundo conhece. Eu compro em loja de R$1,99. Se a gente precisar limpar alguma coisa, então a gente tá usando lencinho umedecido. Papel toalha, a gente usa muito. Plástico. Esses saquinhos, eles são aqueles que a gente compra legume e verdura no supermercado. Então a gente usa muito também. Eu usei com vocês naquela primeira aula também para estar alisando decupagem. E as tintas que a gente usa, a gente tem uma gama de tintas, mas eu vou estar falando aos poucos para vocês. A gente usa muito aqui, ó, a base acrílica para artesanato, que é da Gato Preto. Como eu estava falando, a gente precisa usar material de qualidade, então a gente trabalha com material bom, tá? A base acrílica, geralmente a gente trabalha já para dar o fundo na madeira. Então, se eu não vou trabalhar com cor escura na madeira, sempre eu vou trabalhar com a base acrílica primeiro, tá? E tintas. Aí a gente tem a tinta acrílica decorativa, tem diversas cores, a paleta de cores deles é bem variada, tá? A tinta PVA, então vai do gosto de cada um. Tem cores lindas. A gente tem, depois vou estar trabalhando, mostrando para vocês os tipos de vernizes,
todo o material de apoio que a gente precisa. Sempre trabalho com uma garrafinha com um pouquinho de água, que às vezes eu tô precisando estar hidratando, não preciso de muito, coloco a tinta no godê e ponho um pouquinho de água aqui para estar diluindo a nossa tinta, tá? Então, agora nós vamos preparar aqui para nossa próxima aula, e ao longo das nossas aulas eu vou estar falando mais de material para vocês, tá?